Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso vídeo 4, do livro Guildas, Inovações e Economia Europeia, de 1400 a 1800. Dessa vez é o capítulo 3, Subcontratação em Comércios de Exportação baseada em Guildas, século XIII ao XVIII, de Catarina Liss e Hugo Soli. A literatura recente sobre guildas de ofício na Europa, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, não considera mais essas instituições como obstáculos à ascensão e expansão do capitalismo. De fato, mercados, competição, desigualdade social e individualismo são agora vistos como características das guildas de ofícios e não como suas antíteses. Há amplo material disponível para fundamentar essa percepção. A enorme flexibilidade de tais instituições, no entanto, não significa necessariamente que a economia artesanal urbana fosse um processo livre, como alguns autores tendem a supor. Afinal, tal suposição sugeriria que as guildas de ofícios tinham pouco ou nenhum impacto econômico, o que dificilmente é compatível com a sua existência secular e com o fato de que as regulamentações corporativas frequentemente instigavam críticas por parte de comerciantes e elites políticas. A questão central a ser abordada aqui é: como os mestres artesãos atendiam a crescente demanda por produtos manufaturados? Alternativamente, em que medida eles agiam de forma empreendedora? Fazer a transição de simples artesãos para empreendedores artesanais parece muito difícil. O sistema casa-oficina era o cerne do corporativismo e os fabricantes urbanos estavam, portanto, geralmente sujeitos a todos os tipos de restrições quanto ao tamanho de suas oficinas, como limites ao número de aprendizes e jornaleiros que podiam empregar ou ao número de dispositivos de trabalho. Produção e subcontratação em comércios orientados à exportação. Tanto comerciantes quanto mestres artesãos coordenavam a produção manufatureira dispersa para exportação a partir do século XIII ou XIV. Alguns autores denominam essas estruturas coletivamente como produção, em alemão Verlag, enquanto outros a chamavam de subcontratação. Essa ambiguidade não é surpreendente, considerando as barreiras fluidas entre os dois tipos de organização industrial e o fato de que sempre coexistiram, mas os dois não devem ser confundidos. Os arranjos de terceirização e subcontratação originaram-se inicialmente na indústria têxtil, especialmente na confecção de tecidos. No século XIII, e talvez até antes, sistemas de produção flexíveis, que transcendiam as oficinas de tecelão de lã, fullers, tintureiros e similares, existiam em todos os principais centros de tecidos em Flandres, Brabante e na região de Meuse, ao longo do Baixo Reno e no norte da Itália. No comércio de metais, as redes de terceirização e subcontratação surgiram mais tardar no século XIV, como ilustram os exemplos de fabricação de cutelaria, em Passau, da fabricação de armaduras, em Colônia e Nuremberg, da produção de latão em Braunschweig e das ourivezarias em Lucca. Tais redes surgiram na marcenaria apenas no século XV. Quais eram as vantagens respectivas das duas formas de organização industrial? Consideremos primeiro os motivos dos comerciantes que utilizavam o sistema de produção em larga escala. Primeiro, eles frequentemente forneciam matérias-primas aos mestres artesãos urbanos e ainda mais frequentemente aos produtores rurais, ou concediam crédito para a compra desses materiais. A prática tinha a grande vantagem da descentralização e, portanto, de requisitos mínimos de capital fixo, sem a desvantagem de um grande número de pequenos produtores tomarem decisões descoordenadas. Wolfgang von Stromer atribuiu o sucesso das grandes empresas comerciais no sul da Alemanha no século XIV e XV, em grande parte, à combinação de uma organização comercial avançada e a aplicação industrial da Verlag. Graças à sua sofisticada rede de comunicação, as empresas comerciais sabiam onde, quando, em que quantidades comercializar seus produtos, o que as incentivou a operar como empreendedoras comerciais. Estava até em posição de influenciar a demanda em certa medida, seja por meio de campanhas de marketing direcionadas ou por meio de relacionamentos privilegiados com atacadistas em diferentes regiões. As empresas que aplicaram esse sistema flexível, baseado em adiantamentos de crédito, tiveram destaque na introdução de novos produtos e técnicas, tanto na indústria têxtil quanto na metalúrgica, tanto nas cidades quanto no campo. Os comerciantes não foram os únicos operadores que estabeleceram o sistema flexível de produção no comércio e de exportação. Os mestres artesãos também o fizeram, geralmente por meio da subcontratação. Esse método de organização industrial assemelhava-se à produção em muitos aspectos. A principal diferença era que os produtores diretos nas redes de produção tendiam a depender financeiramente de um comerciante empreendedor, cujas ordens eles executavam. Geralmente, os mestres produtores trabalhavam exclusivamente para uma empresa ou para o intermediário de uma empresa. As redes de subcontratação podiam, da mesma forma, ser rigidamente hierárquicas e poderiam vir a se assemelhar à rede de produção, mas isso nem sempre era o caso. O fato de a subcontratação frequentemente envolver uma relação de crédito não implicava o tipo de relação empregador-trabalhador que se aplicava à produção.
Os mestres artesãos que fabricavam mercadorias ou atuavam como agentes para outros artesãos frequentemente trabalhavam para vários mandantes ao mesmo tempo e às vezes também trabalhavam de forma independente, recorrendo a terceiros conforme necessário. Considerando esses vários graus de dependência e independência econômica, os relacionamentos na subcontratação baseada em guildas tendiam a ser muito mais complexos do que aqueles que surgiam por meio de acordos de terceirização, mesmo quando os comerciantes empreendedores operavam como verleger e empregavam mestres artesãos. Entre as vantagens da terceirização e da subcontratação estavam as oportunidades que proporcionava a especialização. Embora, com base nas evidências atuais, seja impossível determinar qual tipo de organização industrial era mais bem-sucedida, mestres artesãos que delegavam tarefas produtivas a colegas parecem ter se saído melhor do que comerciantes terceirizados em algumas áreas. Como fabricantes, eles tinham conhecimento detalhado do processo de produção e, portanto, estavam em melhor posição para avaliar a qualidade dos produtos acabados. Os subcontratados também eram membros de guildas e tinham oficinas relativamente próximas umas das outras, o que reduzia ao mínimo o roubo ou o desfalque de matérias-primas endêmicos na terceirização. Em caso de disputa, ambas as partes poderiam recorrer a colegas que ocupassem cargos administrativos e judiciais na guilda para resolver a questão extrajudicialmente. Redes de subcontratação organizadas por artesãos surgiram em um mundo de interdependência. Elas estavam inseridas em redes de produtoras mais amplas e duradouras, baseadas em noções profundamente valorizadas, como confiança, honra, reputação, e apoiadas em hierarquias bem estabelecidas de riqueza e prestígio. Essas categorias morais eram de grande importância para as relações entre mestres, implicando um senso mútuo de obrigação e ajudando a manter a qualidade estável do produto. Como as redes de subcontratação se sobrepunham a redes sociais e econômicas, elas tendiam a ser muito mais duráveis do que os acordos de subcontratação. A natureza hierárquica das relações não prejudicava essa estabilidade, visto que os principais contratantes eram geralmente funcionários de guildas. A terceirização e a subcontratação não eram de forma alguma mutuamente exclusivas e os dois arranjos podiam até coexistir em uma única guilda de ofícios. Tanto comerciantes como membros de guildas individuais os utilizavam indistintamente. Os comerciantes preferiam terceirizar certas etapas da produção para mestres artesãos, que por sua vez recrutavam colegas mais pobres. Em alguns casos, as relações entre os organizadores e os fabricantes em redes de subcontratação evoluíram a tal ponto que todas as diferenças formais com os arranjos de terceirização foram eliminadas. Em suma, pirâmides complexas de contratos podiam surgir em negócios de exportação baseados em guildas, envolvendo vários tipos de organizadores e fabricantes relacionados entre si de maneira muito diferentes. Identificar distinções rígidas é, portanto, inútil, embora explorar quais tipos de arranjos de subcontratação surgiram em ambientes baseados em ofícios ainda vale a pena. Configurações de subcontratação em corporações de artesanato. Embora a subcontratação fosse disseminada em ambientes corporativos, ela também ocorria em profissões não organizadas por guildas de ofício, como a mineração de carvão, a indústria metalúrgica pesada e a fabricação de papel, que geralmente se baseava em alguns subcontratados substanciais. Tarefas realizadas por membros da mesma guilda em uma cidade podiam ser responsabilidade de duas corporações diferentes em outra cidade, enquanto as guildas de ofícios podiam se subdividir ou se fundir ao longo do tempo. Em seu estudo inovador sobre os ofícios franceses do século XVIII, Michael Sonnecher argumentou que a maioria das corporações artesanais em Paris eram, na verdade, sistemas de subcontratação disfarçados que permitiam que um grande número de mestres artesãos especializados trabalhassem juntos e levantassem grandes quantias de capital. A divisão do trabalho entre diferentes corporações era a prática mais comum e o processo de produção frequentemente se assemelhava a uma linha de montagem envolvendo diversas oficinas distintas, produzindo bens intermediários separados. Com exceção da indústria têxtil, a subcontratação entre membros de diferentes corporações, subcontratação vertical, era permitida em quase todos os lugares e momentos, desde que o subcontratante fosse oficialmente reconhecido como um verdadeiro mestre artesão que tivesse completado seu aprendizado, apresentado uma obra-prima e pago taxas ao comércio. A maioria dos regulamentos corporativos proibiu os jornaleiros de abrir seus próprios negócios. Em profissões intensivas em capital e em qualificação, a subcontratação entre membros da mesma corporação, subcontratação horizontal, era geralmente aceita, novamente com exceção de muitas profissões têxteis, como explicado posteriormente. Mestres artesãos dedicados à construção, à fabricação de armaduras, à ourivesaria, à pintura, à marcenaria e ao curtimento de couro nas grandes cidades, frequentemente subcontratavam a produção por meio de redes complexas de oficina de pequeno e médio porte, enquanto dedicavam mais tempo à comercialização. Em cada uma dessas configurações, vertical, horizontal e mista, as relações entre organizadores e subcontratados variavam da cooperação entre iguais à dominância e dependência econômica.
Em muitos casos, a natureza das relações é difícil ou impossível de compreender. A grande variedade de componentes montados por relojoeiros, fabricantes de carruagens ou armas do século XVIII, por exemplo, muito provavelmente era fabricada em outras oficinas por meio de acordos de subcontratação. Embora muitos subcontratos possam ter sido pequenos produtores que precisavam terceirizar sua mão de obra e expertise, a falta de dados adequados impede conclusões adicionais sobre os aspectos econômicos e sociais da divisão de trabalho nesses ofícios. Sem dúvida, no entanto, as relações entre coordenadores e subcontratados nas guildas de ofícios eram frequentemente hierárquicas tanto nos ofícios da construção civil quanto nos ofícios da exportação em geral. Também é evidente que os mestres abastados usavam prontamente seu poder econômico e institucional para manipular as regulamentações corporativas em seu benefício, especialmente para reduzir os preços por peça de seus colegas subcontratados mais pobres. No final da Idade Média, a construção civil já era uma indústria urbana de subcontratação por excelência, como ilustra o estudo de Bruges e Florença. A partir do século XVI, essa forma de organização se generalizou em resposta à crescente escala de obras públicas e privadas. Em Antuérpia, entre 1525 e 1549, 20 mestres pedreiros construíram mais da metade de todas as casas da cidade. Em 1549, o urbanista e especulador imobiliário Gilbert van Schombeck concluiu as novas muralhas da cidade, que compreendiam 79 mil metros cúbicos de alvenaria, subcontratando 96% da obra a 6 ou 7 mestres artesãos, que por sua vez contavam com o trabalho e a perícia de muitos mestres menores. A cidadela foi construída de acordo com o mesmo procedimento entre 1567 e 1571. Essa estrutura industrial refletiu-se no fato de que, em meados da década de 1580, 294 dos 353 mestres pedreiros e carpinteiros não tinham bens pessoais suficientes para pagar impostos. A maioria dos negócios de luxo incorporados envolvidos em acordo de subcontratação exigiam distribuições de riqueza igualmente distorcidas. Em 1496, um mestre armeiro do importante centro comercial de Colônia, Johann Kemper, conseguiu estabelecer uma vasta rede de subcontratação e controlar uma parcela considerável do comércio de ferro forjado. A maioria das transações comerciais e operações de crédito entre empresas de fora da cidade e armeiro de Colônia, incluindo seus subcontratados e os demais, eram realizados por meio dele e de sua esposa, que mantinham os livros contábeis. O fato de Kemper ter servido vários mandatos no Conselho Municipal obviamente contribuiu para seu sucesso empresarial, o que, por sua vez, permitiu que ele se tornasse politicamente influente. Em Augsburg, no século XVI, a manufatura e o comércio de objetos de ouro e joias eram dominados por um punhado de mestres que subcontratavam extensivamente na cidade e na zona rural circundante. Sabe-se que a subcontratação e a colaboração existiam entre pintores, especialmente entre os artistas de renome. No início do século XVI, o renomado pintor paisagista de Antuérpia, Joaquim Patinir, por exemplo, encomendou ao igualmente aclamado pintor de figuras Quintin Matisse a decoração de suas obras. Um século depois, a pintura colaborativa, no qual 2 ou mais artistas trabalhavam juntos em uma única imagem, cada um executando um segmento específico e circunscrito, tornou-se uma prática comum em Antuérpia. Peter Paul Rubens trabalhou numa estreita colaboração com colegas eminentes como Jacob Jardins, Jean Bruegel e Franz Snyders. Outros artistas de primeira linha fizeram o mesmo, como fica evidente pelas 2, 3 e, em alguns casos, até mais assinaturas nas pinturas. Na fabricação de móveis, mestres artesãos de vários centros de exportação estabeleceram redes de subcontratação que geralmente incluíam membros de suas próprias corporações e especialistas de outras profissões, combinando empreendedorismo industrial com atividades comerciais. Além de administrar sua própria oficina, o mestre marceneiro de Augsburgo, Bartholomaus Weishaupt, cuja clientela nas décadas de 1550 e 1560 incluía Filipe II, tinha acordos de fornecimento com 10 ou 11 mestres menores e dependia de produtores rurais, embora os regulamentos das guildas locais proibissem explicitamente essa prática. Na Antuérpia do século XVII, a expansão espetacular da fabricação de móveis também coincidiu com o surgimento de extensas e complexas redes de subcontratação administradas por grandes empresas. Construir e decorar cada um dos 9 tipos de armários à venda exigiu o trabalho de um grande número de mestres artesãos especializados, incluindo operários de ébano, ourives, caldeireiros, torneiros, incrustadores, serralheiros e gravadores. A necessidade de grandes quantidades de capital e crédito rapidamente deu origem a relações capitalistas no setor. Pouco depois de 1600, o mestre marceneiro de ébano Melchior Forschondich fundou a empresa com esse nome, que por 3 gerações foi renomada em toda a Europa por seus armários exclusivos. No final do século, Hendrik van Soest
Outro mestre marceneiro de ébano trabalhou com mais de 50 artesãos, incluindo técnicos estrangeiros, para produzir os armários que exportou para a Espanha. O estoque deixado pelo mestre de escola parisiense Noel Gerard, após a sua morte em 1736, mais de 100 peças de mobiliário, incluindo 27 cômodos, 17 mesas diferentes, 16 escrivanias de diversos formatos, 10 estantes e 6 armários, revela a escala de negócios que a subcontratação e o comércio de matérias-primas, insumos intermediários e produtos acabados poderia alcançar. A subcontratação deu origem tanto à economia de escala quanto a crescentes diferenças de riqueza entre os mestres, não apenas nos negócios de luxo, como demonstra o exemplo dos curtidores de Colônia. A crescente importância das feiras internacionais em Frankfurt e outras cidades da Europa Central durante o século XVI proporcionou aos curtidores a oportunidade de manter um estoque maior de produtos. Isso deu vantagem àqueles com melhor acesso a capital e crédito, de tal forma que, na década de 1550, cerca de 40% dos mestres curtidores de Colônia havia perdido sua independência econômica e trabalhava como subcontratados para os 20% mais ricos. Dados fragmentários indicam que casos semelhantes existiam em muitas outras indústrias de exportação baseadas em guildas, incluindo a produção de pequenos objetos metálicos. Embora identificar a extensão das redes de subcontratação e estabelecer comparações com base em tempo provavelmente nunca seja possível para todos os ofícios incorporados, há pouca dúvida que a subcontratação era comum em muitas indústrias, cidades e períodos já no século XV e XVI, o que aumentava a produtividade por meio de economia de escala e escopo, especialmente em comércio de exportação, intensivos e capital. Ofícios têxteis guildadas, capital mercante e subcontratação. O tema desse capítulo requer foco nos ofícios têxteis urbanos por 3 razões. Primeiro, nenhum outro ramo da indústria gerava tanto emprego, renda e oportunidade de lucro antes do século XIX. Segundo, argumenta-se aqui que, durante o final da Idade Média e início da Era Moderna, a manufatura têxtil, especialmente a tecelagem, era cada vez mais controlada por comerciantes e empresários que faziam uso extensivo do sistema de produção. Embora esse relato seja provavelmente preciso de uma perspectiva europeia global, os mestres artesãos de algumas regiões e períodos desempenharam um papel muito maior na organização do processo de produção do que geralmente se supõe. Terceiro, o debate sobre a proto-industrialização desviou por muito tempo a atenção da manufatura urbana, que, segundo muitos autores, carecia consistentemente de flexibilidade dinâmica, uma deficiência geralmente atribuída à rigidez das guildas de ofícios. A discussão sobre redes de subcontratação, sob a supervisão central de mestres artesãos nos ofícios têxteis, é motivo para algumas observações sobre essa questão. Durante a primeira metade do século XVI, quando Antuérpia se tornou um importante centro de acabamento de tecidos de lã crua da Inglaterra, alguns comerciantes montaram ou compraram suas próprias oficinas e empregaram mestres artesãos para administrá-las. No entanto, firmas internacionais como a Schepse, a Van Bombergen, a Fugger e a Elster, que vendiam quantidades substanciais de tecidos ingleses no exterior, não tinham interesse nos processos de acabamento, que exigiam grandes investimentos de capital e riscos adicionais de sua parte. Tampouco desejavam incorrer diretamente nos custos de monitoramento e outros custos de transação decorrentes da subcontratação entre um grande número de mestres artesãos. Em vez disso, recorreram a mestres finalizadores de tecidos, que empregavam 15, 20 ou mais jornaleiros cada, subcontratavam excessivamente e se beneficiavam de economia de escala. Em 1562, esses mestres foram autorizados pela prefeitura a registrar filhos com mais de 15 anos como mestres, fortalecendo assim sua posição econômica, visto que, na maioria dos casos, o pai era o verdadeiro proprietário da oficina, supostamente administrada pelo jovem. Os contrastes econômicos dentro da guilda dos finalistas eram muito pronunciados, visto que a maioria dos membros não tinha outra opção senão trabalhar para mestres capitalistas por salários extremamente baixos por peça. Em 1580, 150 mestres finalistas empobrecidos assinaram uma carta de protesto acusando os mestres abastados de ganância insaciável. Mestres ricos também exploravam impiedosamente uma cláusula nos regulamentos da guilda que permitia o recrutamento de trabalhadores não filiados à guilda quando a demanda por tecidos excedia a oferta ou quando os jornaleiros livres se recusavam a trabalhar pelos salários oficiais. Condições semelhantes se aplicaram no mesmo período à indústria de tinturaria de Antuérpia, permitindo que uma pequena minoria de mestres artesãos capitalistas obtivesse controle econômico e administrasse a guilda para seus próprios fins. Eventualmente, eles conseguiram restringir o acesso à mestria para fortalecer sua posição de negociação com os grandes comerciantes. Isso, no entanto, foi um passo longe demais, e logo após os comerciantes apresentarem uma queixa oficial, a guilda foi extinta pela prefeitura.
Um quarto de século depois, o restabelecimento da guilda levou a um curso semelhante de eventos e, no decreto resultante de 1613, a magistratura urbana obrigou os tintoreiros a aceitar todos os candidatos que passassem por um novo exame de maestria nos 3 anos seguintes. As condições eram consideravelmente mais complicadas nos setores mais intensivos de mão de obra do comércio têxtil. Exceto na cardagem de lã, a organização das operações predatórias raramente dava origem a conflitos entre comerciantes e mestres artesãos, visto que as operações eram geralmente realizadas no campo e, se ocorriam na cidade, ocorriam fora do contexto corporativo. Por outro lado, no que diz respeito à tecelagem, independentemente da matéria-prima envolvida, os interesses dos 2 grupos podiam divergir bastante, pois os comerciantes podiam controlar a produção por meio de acordos de distribuição sem grandes investimentos de capital. Os comerciantes e empresários controlavam a indústria têxtil na maioria dos centros de exportação no norte da Itália medieval tardia, tanto por sua solvência quanto pela mínima influência política das guildas de ofícios. Na Florença do século XIV, a indústria têxtil era dominada por grandes firmas comerciais como a Dattini, a Del Bene e a Strozzi, que possuíam sua própria boteca, oficina, escritório de vendas e centro administrativo, com um núcleo fixo de 8 a 12 técnicos e gerentes bem pagos, monitorando o trabalho de 30 ou mais lavourantes, trabalhadores temporários, não qualificados nos horários de pico. Eles confiavam a tecelagem a mestres artesãos que possuíam vários teares administrados, com pessoal assalariado e trabalhavam exclusivamente para uma empresa, bem como a pequenos tecelões que utilizavam apenas membros da família. O catasto, ou levantamento tributário de 1425 a 1427, revela que mais da metade dos pequenos tecelões independentes nem sequer possuíam um tear. A situação era semelhante na indústria da seda. Em Bolonha, Florença, Gênova, Lucca, Milão, Veneza e outros grandes centros, comerciantes e empresários, setaioli, faziam amplo uso da produção em larga escala. Os setaioli compravam as matérias-primas, coordenavam as várias etapas do processo de fabricação e exportavam os produtos acabados. Entre os séculos XIV e XV, eles colocaram os mestres artesãos sob o controle quase total, de modo que, na maioria dos ramos da indústria da seda, os mestres artesãos eram pagos à peça por um setaiolo. Em algumas cidades, os mestres tecelões mantinham o direito de fabricar independentemente para venda, mas o direito era limitado a 1 ou 2 teares que o mestre tinha que operar com sua família, sem assistência de jornaleiros ou aprendizes. A produção de todos os outros teares era reservada para a produção em larga escala do comerciante. Os tecelões de seda, portanto, tinham meios muito limitados para acumular capital e para iniciativas empresariais. As consequências desse domínio absoluto do capital mercantil no norte da Itália mostraram-se muito graves durante a segunda metade do século XVII, quando os comerciantes e empresários se concentraram cada vez mais nas etapas predatórias da produção. Os mestres tecelões de seda, que não tinham controle sobre o processo de produção, não conseguiram reverter a situação e o centro da indústria de tecelagem de seda deslocou-se gradualmente para a França. Consequentemente, em 1795, mais de 95% da seda fiada e torcida na Europa era produzida na Itália, enquanto a fabricação de tecido de seda acabados havia praticamente cessado na Lombardia, no Piemonte, no Vêneto e em partes da Toscana. Com exceção de Londres, que era conhecida pela força de suas guildas de ofícios, companhias de libré, e onde o Conselho Comum chegou a ser composto por representantes das guildas em certos momentos do século XIV, os artesãos ingleses permaneceram econômica e politicamente subordinados até o final do século XV. Os arranjos políticos nas cidades provinciais, que eram dominadas pelas elites comerciais, eram amplamente hostis aos pequenos produtores. As guildas de tecelões e outras organizações artesanais eram, de fato, frequentemente estabelecidas por meio de políticas do Conselho, e a exclusão de mestres artesãos do comércio atacadista e muitos centros têxteis é, portanto, compreensível. Em Winchester, por exemplo, os tecelões tinham permissão para vender seus tecidos apenas para comerciantes na mesma cidade. No final do século XV, o equilíbrio de poder havia se alterado um pouco e os artesãos começaram a emergir nos escalões mais altos do governo municipal, embora os comerciantes permanecessem efetivamente no controle. Quando camponeses abastados de West Riding, Suffolk e West Country se estabeleceram como fabricantes de lã e começaram a operar como alfaiates, os mestres tecelões das cidades raramente conseguiam se adaptar às novas condições. O exemplo de Nuremberg também demonstra a estreita interação entre o equilíbrio de poder local, por um lado, e a tomada de decisões relativas à organização industrial, por outro. Nos séculos XV e XVI, as autoridades municipais não impuseram restrições à produção por empresas comerciais, mas proibiram consistentemente a subcontratação horizontal por membros de guildas, ou seja, a contratação de mestres que praticassem o mesmo ofício que os subcontratados.
Essa política provavelmente estava relacionada à proibição de associações autônomas de artesãos e ao controle exercido pelos comerciantes sobre a política local. Ainda assim, Nuremberg era excepcional entre os centros exportadores alemães, onde as guildas de ofício geralmente eram representadas nos conselhos locais, ou pelo menos tinham alguma influência nas decisões econômicas da elite. Por outro lado, as corporações rurais, de forma alguma excepcionais no Sacro Império Romano Germânico, raramente estavam em posição de exercer pressão política e, portanto, eram incapazes de operar como contrapesos econômicos às empresas comerciais. Em um estudo notável sobre a tecelagem peteada na Floresta Negra de Württemberg, durante o início do período moderno, Schelag Ogilvy argumentou que a organização corporativa dessa indústria rural prejudicou a economia a longo prazo. Embora essa observação possa estar correta, deve-se acrescentar que os membros da Guilda dos Tecelões tinham pouco ou nenhuma margem de manobra econômica. Entre 1650 e 1797, eles eram obrigados por lei a vender seus tecidos à companhia mercante e, além disso, eram obrigados a fazê-lo às taxas oficiais. A companhia tinha o direito exclusivo de tingir e exportar os tecidos. Ofícios têxteis baseados em guildas, mestres artesãos como empreendedores. Sistemas flexíveis de subcontratação foram cruciais para o sucesso empresarial dos mestres artesãos na indústria têxtil flamenga no final da Idade Média. Nesse sentido, a emancipação política das guildas, tanto nas grandes cidades quanto nas muitas pequenas cidades, primeiro no Condado de Flandres no século XIV e posteriormente no Ducado de Brabante, foi de tremenda importância. Forçados a considerar as guildas artesanais autônomas como lobbies politicamente significativos, os magistrados urbanos não podiam subordinar sistematicamente os interesses industriais aos comerciantes. Consequentemente, a maioria das regulamentações do comércio de exportação ignorava tacitamente a subcontratação e permitia que os mestres artesãos vendessem suas próprias manufaturas, possibilitando-lhes, assim, acumular capital de giro. Os mestres artesãos figuravam com destaque na indústria têxtil de Bruges no século XIV e XV. Jos Vermaat identificou 4 grupos de fabricantes com posições socioeconômicas muito desiguais. Primeiro, um pequeno número de comerciantes de tecidos ricos que compravam sua lã de comerciantes, possuíam suas próprias oficinas e atuavam como contratantes principais. 2. Drapeadores humildes que obtinham sua lã de seus colegas mais ricos, mas processavam suas matérias-primas às próprias custas. 3. Conventers, mestres tecelões que possuíam equipamentos de produção, mas eram subcontratados em outros aspectos. E 4. Mestres proletarizados que trabalhavam por salários em lojas de propriedade de terceiros. Conventers eram subcontratados, fabricando tecidos por peça para drapeadores ricos que forneciam a lã a crédito. Como os drapeadores, a maioria deles empregava aprendizes e jornaleiros. A diferença crucial entre conventers e mestres totalmente proletarizados era que os conventers cobravam dos mestres drapeadores o salário dos mestres, enquanto os mestres proletarizados recebiam o salário dos jornaleiros. Como os drapeadores eram proibidos de ter mais de 4 teares em suas oficinas, não existiam grandes estabelecimentos industriais em Bruges, mas tais restrições corporativas eram facilmente contornadas pelos organizadores e, no final do século XV, a Guilda de Tecelões de Lã em Bruges consistia principalmente de organizadores que trabalhavam para um pequeno grupo de drapeadores capitalistas. Poucas informações conclusivas ainda estão disponíveis sobre as relações entre grupos de manufatura de tecidos em outras partes dos Países Baixos do final da Idade Média, embora saibamos que a subcontratação ocorria em vários centros de exportação. Em Leiden, por exemplo, de 50 a 100 dos 400 drapeados foram responsáveis por metade da produção total entre 1450 e 1530. O padrão geral indica que os drapeados mais abastados, que forneciam as matérias-primas, utilizavam a subcontratação para contornar as restrições corporativas quanto ao tamanho das oficinas. O predomínio de oficinas de pequena escala não deve, portanto, ser interpretado automaticamente como implicando a ausência de relações de dependência e de uma tendência ao aumento de concentração econômica, como alguns inferiram. O caso da indústria de tecidos leves em Lille revela que as relações capitalistas não emergiram em todas as guildas de tecelões dos Países Baixos. A enorme expansão da indústria durante a primeira metade do século XVI não testemunhou um aumento paralelo de escala entre as empresas, e não há indícios que os saillateurs, os mestres tecelões, tenham recorrido à subcontratação. A capacidade da maioria dos pequenos mestres em Lille de permanecer economicamente independentes é provavelmente atribuída principalmente à sua necessidade mínima de capital e crédito.
Além de serem mais curtos do que os tecidos tradicionais, os changeantes e outros novos tecidos de lã eram muito mais soltos e exigiam apenas 3 ou 4 dias para serem fabricados, em comparação com 15 dias para peças tradicionais. Os mestres artesãos envolvidos nos tecidos leves podiam, portanto, comprar pequenas quantidades de lã barata todas as semanas e recuperar rapidamente seus investimentos em matérias-primas e salários. Além disso, as autoridades municipais frustravam sistematicamente os esforços dos mestres artesãos poderosos e gananciosos para contornar as restrições ao tamanho das oficinas por meio da subcontratação. Apenas excepcionalmente acusavam os comerciantes dos mesmos crimes. Contrariamente à impressão transmitida pela retórica oficial e por alguns historiadores, a política industrial das autoridades locais era mais direcionada contra a expansão em escala do que para a proteção de pequenas empresas. A elite se opunha à concentração da produção e da mão de obra por medo de que os mestres tecelões mais abastados se tornassem empreendedores capitalistas e competissem com os comerciantes. Da mesma forma, a política de admissão altamente liberal imposta pelas autoridades municipais de Lille ao artesanato de tecidos leves expressa maior preocupação com os lucros dos comerciantes do que com o bem-estar dos pequenos produtores. Como tanto homens quanto mulheres podiam obter o status de mestre, as taxas de admissão eram mínimas e totalmente isentas para órfãos, e o trabalho feminino e infantil era comum, o mercado de trabalho era altamente competitivo. Já observamos que a maioria dos mestres tecelões de lã alemães tinham o direito de subcontratar membros de sua própria guilda. Diversas leis, que iam da liberdade total, o que era incomum, a restrições abrangentes, regulamentavam a compra de matérias-primas e a venda de produtos acabados. Geralmente, porém, os membros de guildas de artesãos voltadas para a exportação comercializavam seus próprios produtos, embora em alguns casos tivesse que se filiar primeiro à guilda de comerciantes. Na colônia do final da Idade Média, a esmagadora maioria dos mestres tecelões de lã trabalhava direta ou indiretamente para pares abastados que forneciam a lã, comprando-a ou criando ovelhas, e vendiam os tecidos nas feiras de Frankfurt e Brabante e em todo o sul da Alemanha, Áustria e sudeste da Europa. Alguns mestres tecelões coordenavam as etapas de produção, incluindo os trabalhos de preparação e acabamento, e estabeleciam redes de subcontratação em diversas comunidades vizinhas. Seu domínio se deve, em parte, ao sucesso em convencer o magistrado municipal, em 1400, a determinar que apenas os membros da guilda de tecelões tinham direito de subcontratar na indústria da lã. O Olenante reafirmou o princípio em 1616, o que fez com que o papel do capital mercantil fosse neutralizado também no século XVII e XVIII. Em Dortmund, no século XIV, o principal centro de manufatura têxtil entre o Reno e o Mar Báltico, os tecelões de lã obtiveram o direito de cortar, tingir e finalizar tecidos e, portanto, efetivamente também de comercializar. Não há dados quantitativos disponíveis, mas as fontes sugerem que os mestres artesãos abastados aproveitaram o contexto institucional favorável para se tornarem empreendedores, o que deu origem a contrastes sociais pronunciados dentro da guilda. Em Braunschweig, os mestres tecelões foram autorizados a comercializar todas as variedades de tecido que produziam a partir de 1245. Na Estrasburgo, do final da Idade Média, membro da guilda dos Burlers, que em 1345 foram autorizados a instalar teares em suas próprias oficinas e a empregar mestres tecelões como subcontratados, administravam a indústria têxtil. Os mestres tecelões de Augsburg, cuja guilda era a maior da cidade, conseguiram exibir seu talento empreendedor, mesmo em uma metrópole tão comercial. Teria sido mera coincidência que Hans Fugger, o progenitor da famosa família de banqueiros, tenha começado como mestre tecelão de fustão durante o terceiro quarto do século XIV e que seus descendentes tenham ingressado na guilda dos mercadores um século depois. De qualquer forma, os abastados mestres tecelões de fustão expandiram a escala de suas operações, subcontratando colegas mais pobres. Eles tinham permissão para comercializar tanto seus próprios produtos quanto os de subcontratados. Grandes empresas comerciais, incluindo a da família Fugger, são conhecidas por organizar a produção de fustão por meio de produção no campo. Nas cidades, no entanto, estavam sujeitas a todo tipo de restrições corporativas, o que proporcionava aos ricos mestres artesãos considerável margem de manobra. Em 1610, a guilda dos tecelões contava com 2.100 membros, mais da metade dos quais eram classificados como despossuídos, Rabinites, o que significava que era pobre demais para pagar impostos. A análise do empreendedorismo artesanal bem-sucedido não deve, obviamente, limitar-se apenas ao contexto político e institucional, por mais importante que tenha sido. As condições econômicas e sociais também merecem consideração.
Os tecelões de lã da colônia do século XV teriam encontrado muito mais dificuldade em estabelecer redes de subcontratação e exportar seus produtos acabados se não pudesse obter sua lã nas imediações da cidade e se as feiras de Brabante e Frankfurt não estivessem tão próximas. Entre 1250 e 1350, alguns tecelões de lã das cidades flamengas talvez não tivessem conseguido se tornar tecelões de tecidos em larga escala, isto é, coordenadores industriais, se os principais compradores não fossem membros da Liga Hanseática Alemã, que passavam apenas breves períodos na Flandres e se contentavam em delegar a produção a artesãos locais. O desenvolvimento das relações entre diferentes grupos de operadores nos ramos corporativos e intensivos de mão de obra da indústria têxtil dependia tanto de fatores políticos institucionais quanto econômicos. Equilíbrios locais de poder, gama de produtos, a estrutura do comércio de matérias-primas e produtos acabados, a demanda do mercado e a relação entre lucros comerciais e industriais influenciavam a identificação de tendências gerais. Iniciativas empreendedoras podiam surgir alternadamente de comerciantes e mestres artesãos dentro da mesma cidade, como ilustra a tecelagem de seda na Antuérpia do século XVII e em Lyon do século XVIII. Após 1585, a fabricação de artigos de luxo substituiu o comércio como a força motriz da economia de Antuérpia. Qualidade e criatividade artística tornaram-se essenciais. Os mestres tecelões de seda mais abastados adaptaram-se a novas condições, formando extensas redes de subcontratação. Em 1610, alguns deles tinham de 70 a 80 teares operando nas oficinas de colegas empobrecidos, e em 1684, a esmagadora maioria dos tecelões de seda não possuía mais seus equipamentos de fabricação e havia se tornado totalmente dependente de um pequeno grupo de mestres e artesãos capitalistas. Durante a primeira metade do século XVII, as companhias comerciais não se opuseram a tal contratação, pois relutavam em confiar seus valiosos fios de seda e prata a pequenos produtores, cujos bens variam apenas uma fração dos custos dos primeiros. À medida que a competição internacional se intensificava e os lucros comerciais diminuíam, no entanto, as relações entre comerciantes e produtores substanciais tornaram-se muito tensas. A produção tornou-se mais vantajosa para as empresas comerciais, especialmente porque os próprios tecelões capitalistas comercializavam sua produção. Os comerciantes, portanto, apoiaram o protesto dos pequenos produtores contra as práticas desonestas dos tecelões capitalistas e convenceram a prefeitura a tomar medidas para neutralizar o poder destes. Em 1684, as autoridades municipais introduziram novas limitações ao número de teares por oficina, revertendo assim a indústria de seda incorporada de Antuérpia para a pequena produção de mercadorias e adiando a consolidação industrial para o fim do antigo regime. Após uma longa luta, os negociantes, grandes empresas comerciais, prevaleceram também na indústria da seda de Lyon, igualmente incorporada. A partir do final do século XVII, fizeram todo o possível para controlar os mestres tecelões, que vendiam suas manufaturas de forma independente, mas tiveram que esperar até 1731 para alcançar a vitória total, quando as autoridades locais proibiram o comércio de artesãos. Os comerciantes e artesãos, algumas centenas dos mais de 3.000 mestres ativos, apelaram ao parlamento em Paris para que a proibição fosse revogada, mas sua vitória durou pouco. Em 1744, a prefeitura emitiu novos regulamentos que permitiram aos negociantes fortalecer o seu controle sobre os produtores. Durante a segunda metade do século XVIII, os comerciantes e empresários substituíram os tecelões mercadores como os principais operadores na indústria da seda e gradualmente reduziram seus antigos rivais a subcontratados. Os negociantes mantiveram o custo de um mestrado tão baixo que o número de produtores subiu para quase 7.000 no final do antigo regime, colocando o salário sob pressão. O linho, ao contrário da manufatura de lã, geralmente oferecia aos artesãos urbanos oportunidades empreendedoras, pois raramente enfrentavam a concorrência de comerciantes interessados principalmente na produção de linho grosso no campo. O cultivo do linho era generalizado e, portanto, a matéria-prima era barata e acessível. Tecer uma peça de linho levava apenas alguns dias, permitindo que os custos de produção fossem recuperados rapidamente. Isso também tornava razoavelmente fácil subcontratar e especializar a produção. A partir do final do século XVII, Bruges tornou-se internacionalmente conhecida pelos linhos baratos, listrados de xadrez, conhecido como zingas, usados na confecção de roupas para trabalhadores e marinheiros. Um rápido aumento na demanda levou os tecelões de linho mais abastados a contornar restrições corporativas quanto ao tamanho das oficinas, contratando seus colegas mais pobres como subcontratados conter baezen. No segundo quartel do século XVIII, eles expandiram suas oficinas para pressionar os pequenos produtores e reduzir os preços por peça.
Em resposta à imensa oposição dos mestres mais pobres, as autoridades municipais forçaram um acordo em 1736 que restringiu o número de teares por oficina para 10. Nas décadas seguintes, as falências de pequenos mestres levavam os 5 maiores comerciantes de fios a apoiar as iniciativas dos tecelões abastados, que exportavam seus produtos e exigiam a liberalização total do comércio. Em 1768, a maioria dos pequenos mestres artesãos havia perdido sua independência, levando à suspensão das restrições ao número de teares. Ao final do antigo regime, alguns tecelões capitalistas tinham 30, 40 ou até 50 trabalhadores, enquanto a maioria dos mestres artesãos não tinha outra opção senão trabalhar como subcontratados em troca de salários de trabalhadores. O crescimento excepcional da indústria de tecelagem de linho, incorporada na Antuérpia do século XVIII, também foi atribuído à criatividade e às habilidades organizacionais de alguns mestres artesãos importantes. O mais conhecido entre eles foi Jan van der Smissen, que introduziu o siamôs, uma espécie de Hohen, em meados da década de 1720. A fabricação desses tecidos leves e coloridos, com trama de algodão e urdume de linho, atendia à crescente demanda de grupos de baixa renda por roupas da moda baratas e eram adequados para a produção em massa. Em meados do século XVIII, Jan van der Smissen e seus filhos operavam cerca de 100 teares, a maioria deles localizados em casas de subcontratados. A empresa obteve tanto sucesso que uma grande fábrica de branqueamento foi estabelecida, onde, além das manufaturas próprias da empresa, quantidades consideráveis de fios e tecidos eram processados para outras empresas dos Países Baixos austríacos e da França. Subcontratação, inovação de produtos e ascensão do capitalismo industrial. Por falta de dados adequados, muitas questões essenciais sobre a subcontratação na Europa pré-industrial permanecem sem resposta. Não há fontes disponíveis para comparar a lucratividade de manufaturas dispersas e da produção centralizada, por exemplo, para qualquer indústria têxtil do final da Idade Média e do início da Era Moderna. Dito isso, a subcontratação é compatível com todas as etapas de desenvolvimento do modo de produção capitalista, incluindo as formas contemporâneas mais avançadas, e não é de forma alguma pré-capitalista ou ineficiente. As informações disponíveis permitem conclusões provisórias sobre até que ponto a subcontratação permitiu que artesãos se tornassem empreendedores industriais. Estudiosos que trabalham com comércio e exportação baseado em guildas na Europa pré-moderna há muito argumentam que corporativismo, regulamentações rígidas, concorrência limitada, produção em pequena escala e inflexibilidade econômica estavam interrelacionados. Embora pesquisas nas últimas décadas tenham modificado essas visões, ainda não foi encontrada uma explicação adequada para o motivo pelo qual o corporativismo urbano foi propício ou pelo menos compatível com o crescimento industrial em alguns casos, mas não em outros. Parte do motivo é que grande parte das pesquisas mais recentes, como suas predecessoras, tende a adotar uma definição atemporal de corporativismo que permite pouco a nenhuma consideração pelas diferentes consequências econômicas das diferentes relações de poder político e social. Pesquisas sobre subcontratação revelam que, em vez de focar exclusivamente na presença ou ausência de certas formas de regulamentação industrial, devemos explorar quem estabeleceu quais regras dentro de qual estrutura institucional, considerando os contextos econômico, social e político. Não é coincidência que nas Províncias Unidas, onde o capitalismo mercantil atinge o auge durante o século XVII, os principais negócios de exportação, incluindo a indústria têxtil de Leiden, nunca tenham sido incorporados, embora guildas oficiais de ofícios tenham sido estabelecidas em muitos outros setores. Dada a esmagadora preponderância econômica e a influência política das grandes empresas comerciais, os mestres artesãos das poucas indústrias de exportação guildadas existentes tinham poucas oportunidades de acumular capital de giro. Ao proteger os pequenos mestres artesãos, restringindo o tamanho das oficinas e proibindo a subcontratação, as autoridades municipais serviram aos interesses dos comerciantes que as produziam. Flandres e Brabante não eram, é claro, o oposto absoluto da Holanda no que diz respeito às relações entre as indústrias de exportação urbanas e as guildas de artesanato. Em alguns setores, como a tecelagem de fustão em Bruges, guildas de artesanato nunca foram estabelecidas, enquanto em outros sua criação serviu inicialmente aos interesses de comerciantes e empresários, como foi o caso da tecelagem de seda na Antuérpia no século XVI. No entanto, o crescimento a longo prazo da maioria das indústrias de exportação urbanas no sul dos Países Baixos não se baseou principalmente na força de capital mercantil, mas pode ser atribuída à presença precoce e ininterrupta de importantes mestres artesãos. Esses mestres implantaram estatutos e regulamentos de guildas para manter os capitalistas mercantes fora do envolvimento direto da manufatura e, inversamente, fizeram amplo uso da subcontratação como meio de expansão industrial, graças ao fato de que estatutos de guildas aprovados municipalmente tacitamente ignoraram essa prática.
Nos séculos XV e XVI, sob pressão das guildas de ofícios, as autoridades municipais de Flandres e Brabante negaram sistematicamente os pedidos das grandes empresas comerciais de Antuérpia para excluir produtores de determinados setores do mercado. Na metrópole comercial do Ocidente, todo cidadão tinha o direito de importar e exportar para atacado, desde que observasse as leis governamentais e municipais. A situação era semelhante em Ghent. Mesmo depois que Carlos V revogou os privilégios na maioria das guildas de ofícios em 1540, os mestres artesãos envolvidos em negócios de exportação, baseado em guildas, foram autorizados a continuar vendendo seus próprios produtos. Claramente, qualquer conclusão sobre a importância econômica do corporativismo urbano precisa considerar a questão do acesso ao mercado, que foi crucial para que os membros das guildas se tornassem empreendedores. A combinação de subcontratação e comércio permitiu que mestres e artesãos mais abastados acumulassem o capital de giro, que facilitou enormemente a inovação industrial. Assim, o ciclo sucessivo de inovação e diferenciação de produtos dos Países Baixos meridionais do final da Idade Média e início da Era Moderna foram iniciados por mestres e artesãos e não por capitalistas mercantes. Isso se aplicava tanto aos ciclos impulsionados por bens de luxo quanto àqueles impulsionados por produtos de consumo em massa. Em alguns casos, como no caso de Siamois, de Van der Smissen, as novas manufaturas eram imitações de bens produzidos localmente ou no exterior. Em outros momentos, eram produtos inteiramente novos, como ilustra a Zinga de Bruges. Alguns autores argumentaram que as inspeções de qualidade exigidas pelas organizações corporativas era mais um obstáculo do que uma ajuda para a introdução de novas manufaturas, mas Reinhold Heydrich observou, com razão, que a maioria das manufaturas precisava apenas atender aos padrões mínimos. Isso significava que vários níveis de qualidade da mesma manufatura podiam estar disponíveis no mercado. Em Augsburg, na década de 1580, por exemplo, peças de fustão eram seladas de acordo com a sua qualidade. Quanto melhor a qualidade, mais selos eram fixados. Enquanto 4 selos denotavam qualidade muito alta, as notas mais altas recebiam até 8 selos. O estudo da subcontratação em indústria de exportação baseada em guildas revela se o corporativismo era compatível com o capitalismo. A resposta depende do tipo específico de corporativismo e capitalismo em questão. Aqui, a teoria dos dois caminhos é útil, conforme derivada no volume 3, capítulo 20 do Capital, em que Karl Marx atribui a verdadeira transformação revolucionária da produção industrial a empreendedores oriundos das fileiras de antigos artesãos. De acordo com essa perspectiva, elaborada por Maurice Dobb e Kohachiro Takahashi, o caminho verdadeiramente revolucionário, em que o produtor se torna comerciante capitalista, difere do segundo caminho, em que o comerciante toma posse de um modo direto de produção, utilizando o modo de produção existente como premissa e eventualmente tornando-se um obstáculo ao avanço de um modo de produção capitalista. Segundo Takahashi, os dois caminhos não são duas soluções para o mesmo problema, eles atendem a interesses e objetivos opostos de diferentes grupos sociais. Os dados disponíveis revelam que a realidade histórica é mais complexa do que a teoria sugere. Os primeiros donos de fábricas vinham de uma ampla variedade de origens profissionais e sociais. No entanto, também é verdade que os interesses dos empresários mercantis raramente coincidiam com os dos mestres artesãos abastados no comércio de exportação. A prevalência de qualquer um dos dois grupos teria, de fato, consequências econômicas diferentes. Os empresários mercantis preferiam um sistema de produção que implicava a dependência persistente da indústria do ganho comercial da arbitragem, comprar na baixa e vender na alta. Os mestres artesãos abastados, no entanto, se beneficiaram mais da subordinação do capital comercial ao capital industrial e da mudança das relações tradicionais de produção. As regulamentações corporativas, que privavam os produtores do direito de subcontratar e comercializar seus próprios produtos, eram, portanto, perfeitamente compatíveis com a supremacia do capital comercial. Esse tipo de corporativismo impediu o surgimento de capitalistas industriais. Por outro lado, se os mestres artesãos alcançassem a economia de escala apesar da oposição dos capitalistas mercantis, um elemento capitalista meio manufaturado e meio comerciante poderia emergir dentro das organizações corporativas e o crescimento industrial não dependeria exclusivamente da lógica do capital circulante. Nesses casos, o corporativismo não excluiu a ascensão do capitalismo industrial. Bom, então é isso. Acabamos então o capítulo 3. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.